Sim, tudo aqui no Brasil é mais caro por causa dessa putaria burocrática que é a Zona Franca de Manaus. Que é a ideia estúpida de, não, vamos industrializar o meio da Amazônia. Impera. Eu acho que vocês dois escreveram sobre isso. Como o Sudeste não tem representação, não tá com força, dado que o presidente é pernambucano, o presidente da Câmara é o que? É paraibano? Uma coisa assim. E o outro cara é do Amapá. Tem umas figuras assim do Norte e Nordeste. Então, por que isso tá rolando? Que o Sudeste e o Sul perderam tanta força? Qual é o caso aí? Os caras simplesmente deixaram de ter representatividade? Parece que a gente saiu da política café com leite e agora foi para a política cuscuz com açaí, né? Essa é a grande sacanagem. Porque é uma sobre-representatividade Norte e Nordeste que não tem lastro econômico e não tem lastro populacional, né? Que seria, vai lá, se a gente não falar que não é $1 um voto, uma pessoa um voto, é completamente desproporcional, mas foi feito para ser assim, né? O pacto que a gente tem é feito para ser assim, e dizem as más línguas e alguns historiadores que foi feito assim de propósito para, de fato, minar o poder de São Paulo, Sul, Sudeste, para que a gente não mandasse mesmo, para que a gente pagasse a conta e tomasse um cala-boca. Quando que isso foi estabelecido? Foi na época do Fernando Henrique, não foi? 88. Não foi? 88. O que o Pedro levantou ali de cala a boca, não, cara, que é isso? Segundo os nacionalistas, é para desenvolver o Brasil por inteiro, tirar o polo industrial de São Paulo e levar para os interiores. Como é que polo industrial? Nem tem. Já não tinha mais nada. Zona Franca. Pode falar. A minha tese, São Paulo deveria ser a Zona Franca do Brasil. Por quê? Porque a gente está inserido num ambiente de hipercompetitividade global. Então a gente tem que pegar aquilo que a gente faz bem e exponencializar aquilo que a gente faz bem. Então, assim, o que existe de indústria brasileira está hoje de fato em São Paulo. Então, em vez de ter uma Zona Franca em Manaus, que é uma distorção absurda, mete a Zona Franca em São Paulo, cobra um imposto, sei lá, um imposto de renda baixinho aí de 10%, 15%, cresce muito, muito com essa Zona Franca de São Paulo, gera muita renda, muita receita, e aí a gente banca o resto dos países que não são desenvolvidos, e aí manda mesada sem problema. Então quer dizer que você não se importa de bancar a Bahia, é isso? É pro Sudeste bancar? Não, eu preferia que a Bahia conseguisse se bancar sozinha. Mas não vai. Mas você não viu o baiano se bancar sozinho? Dado que o próprio baiano tá falando que acha que não vai, se a gente tiver que bancar a Bahia, então eu prefiro bancar a Bahia com uma Zona Franca gigante no estado de São Paulo, com São Paulo super competitivo, com grandes empresas de tecnologia, gerando receita e renda pra caramba, e gera tanta receita e tanta renda que com 10, 15% de imposto de renda, imposto sobre consumo baixíssimo, esquece ICMS, esquece essas porra, a gente consegue bancar o que a gente banca hoje. Só de tão grande que vai ser o crescimento do nosso PIB. Lógico que isso é um processo demorado, né? Não é um processo muito rápido, precisaria que o Brasil tivesse alguma segurança jurídica também, que é muito difícil aqui, né? Mas se fosse um plano aí de zerar a Zona Franca de Manaus, de São Paulo, né? Enfiar a Zona Franca de São Paulo com impostos regressivos, sei lá, em 15 anos, talvez a gente conseguisse se adaptar em 20 anos. Olha... A Zona Franca de Manaus foi prorrogada até 2074. 2074? Então, não, porque o lobby que rola ali naquela zona maldita. Mas não tem problema, Impera. Se você botar a Zona Franca de São Paulo, pode deixar a Zona Franca de Manaus acontecer, que ela morre no dia seguinte. Acabou. Exatamente. Tem um vídeo do... Eu esqueci, um dos economistas que trabalhou no Ministério da Fazenda do período Lula, eu esqueci o nome dele. Ele fez um TikTok que acabou viralizando. TikTok não, ele tá numa palestra, foi clipado, isso virou um TikTok, ele explicando como que funciona a nossa indústria de Lego, basicamente. Se ela chega as peças da China, vão pro porto de São Paulo, sobem a serra, são arrumadas de alguma forma, voltam pro porto, vai pra Zona Franca de Manaus, de navio, lá eles montam, eles apertam meia dúzia de parafusos, devolvem para São Paulo e dali espalha por todo o país. Tudo aqui no Brasil é mais caro? Sim, tudo aqui no Brasil é mais caro por causa dessa putaria burocrática que é a Zona Franca de Manaus. Que é a ideia estúpida de, não, vamos industrializar o meio da Amazônia. Não, mas foi o Marcos Lisboa que falou. Boa parte dos bens consumidos no Brasil são mais caros por causa disso mesmo? Sim, a maior parte. É sério? Tem vários fatores, mas é de fato assim. A questão logística esse é um fator muito relevante. Muito relevante. Meu Deus, que país idiota. Eu não tinha me percebido que isso era tão relevante assim. Tipo, eu sabia que era ruim, mas eu não achava que correspondia a tanto. Que era tipo um fator tão... Assim,
sabe? Você olha pra China e vê as zonas econômicas especiais. As zonas econômicas especiais na China estão todas na costa, porque para escoar a produção, muito fácil. Aqui no Brasil a gente enfiou ela no meio da Amazônia. Não tem infraestrutura para tirar nada de lá, exceto o barco. É estúpido. Para falar um exemplo completamente aleatório, para levantar a Arena Amazonas, a Arena Amazônia, foi utilizado em barco. Eles mandaram tudo via barco. E é isso, é ridículo, é uma estupidez econômica sem tamanho. Mas esse desenho do Pacto Federativo que você fez aí, Pedro, eu até concordo, viu? Faz aí uma Zona Franca no Sudeste, em São Paulo, bota vocês pra trabalhar bastante, quer dizer, você já tá no mato, bota aqui os industriais pra trabalhar bastante e a gente fica de boa.